Olá, meu nome é Mariana Silva Pereira, tenho 30 anos, sou arquiteta urbanista de formação pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre interdisciplinar em Artes, Urbanidade e Sustentabilidade pela mesma instituição e atualmente sou doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC, no campus São Bernardo. Nesses mais de 10 anos de trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade e ainda tenho de participar de projetos de extensão, de núcleos de estudos, fazer estágio em disciplinas de poder local, de observatório de políticas públicas, de disciplinas de urbanismo, de planejamento urbano. E também, como trajetória profissional, tive a oportunidade de atuar no Consórcio Regional de Saneamento Básico, em Lavras, Minas Gerais, como responsável pela elaboração de planos diretores para cidades de pequeno porte ali da região. Atualmente eu pesquiso participação popular, planejamento urbano e territorial, planos diretores e consórcios intermunicipais. O título do projeto para a minha oficina que eu venho propor aqui é o processo de construção de plano diretor estratégico com ênfase na participação social. Seria uma temática da categoria 3, que é instrumentos de planejamento urbano, e falar um pouco do que é essa proposta, do que é esse projeto. Como resumo, essa oficina será apresentado como se dá o processo de construção do plano diretor estratégico, que é um instrumento central do planejamento urbano municipal. Serão abordadas quais são as principais etapas, desde ali o embasamento legal até a formulação final do plano, com ênfase na participação social como marco e um direito assegurado. Então, é uma proposta que visa promover a compreensão do plano, tanto como um instrumento teórico, mas também como um instrumento político e cidadão. Tem como objetivo auxiliar na compreensão de como se dá, então, essa elaboração, contribuindo tanto para a qualificação de profissionais do setor público, quanto para os cidadãos interessados em participar das decisões sobre o futuro da cidade. Na descrição da atividade, proponho que sejam duas partes, uma parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica, seriam 5 módulos, por assim dizer. E o primeiro, falando na introdução do plano diretor, né, a definição do plano, qual que é a função dele no desenvolvimento, no ordenamento urbano, e também trazer esse contexto do marco legal, né, que o plano ele vem da Constituição, né, dos artigos 182 e 183, que são esmiuçados ali no Estatuto da Cidade, que foi promulgado em 2001. Então, trazer esse contexto para as pessoas entenderem de onde parte, né, a ideia do plano diretor. Depois, no módulo de preparação técnica, demonstrar quais são os atores envolvidos, quais os seus papéis e como prepará-los, né? O plano diretor, ele é multissetorial, por assim dizer, então tem tanto a participação dos gestores públicos, das secretarias, também pode haver a participação de entes privados, né, uma empresa de consultoria. Essa empresa ela pode só consultar, ela pode também executar o plano, e também tem o lado participativo, né, então como que a população ela faz parte disso tudo. Parte 3 seria diagnóstico e leituras técnico-comunitárias, então como realizar a coleta de dados, como analisar ali o território, como ter uma escuta da população e como construir esse diagnóstico que é integrado e participativo. Tem tanto a parte burocrática, por assim dizer, de dados, mas também tem esse lado da comunidade. E aí a parte 4 ela é um pouco a parte 3, mas mais para reforçar mais a temática. Então, quero abordar a participação social. Então, como formas de mobilizar uma escuta e participação mais amplas, exemplos de boas práticas, né? E também, ao mesmo tempo, desafios. São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito grande, né? Cabem muitas cidades dentro de São Paulo. Então, há desafios que são específicos daqui. Então, trazer um pouco disso e as referências, né, de boas práticas que a gente tem em São Paulo e na região metropolitana também. Parte 5, a formulação, consolidação e monitoramento. Então, como transformar essas propostas que vão sendo geradas pela população em diretrizes que vão se tornar a minuta da lei, né? E as etapas legislativas de acompanhamento social após a aprovação. Então, tem como a população continuar ativa no processo do plano diretor após ele ser aprovado, né, promulgado, até
a próxima elaboração de um plano, que são 10 anos, é possível que a comunidade esteja ali ativa e fazendo esse monitoramento. E muitas vezes as pessoas não sabem, não têm acesso. Então, finalizar a parte teórica com isso. E a parte prática seria uma parte única, utilizando jogos educativos que simulam processos de planejamento e participação cidadã. Tem algumas referências que a gente pode encontrar no meio acadêmico prático, né, como trilhas urbanas e o jogo do controle social, que permitem que os participantes experimentem ali situações reais e reflitam sobre decisões estratégicas e coletivas relacionadas às construções de políticas públicas. Então, nesses jogos, eu quero fazer como se fosse uma junção deles e também adaptar para a realidade de como serão as oficinas propostas pelo programa, se são mais pessoas, se são menos pessoas. Então acho que isso é adaptável, por isso que não quis fechar qual jogo seria utilizado, porque depende, né, da quantidade de pessoas, do tipo de público que as oficinas alcançariam, se vai para além do que eu proponho, enfim. O objetivo desses jogos é criar cenários, né? Para as pessoas terem um pouco do gostinho de como são as tomadas de decisão, como elas podem participar. Eu acho que, para além da teoria, a participação diz muito de uma ação mesmo, né? De uma prática. Então, esse momento do jogo daria ali uma oportunidade deles entenderem tanto a complexidade de se tomar decisões, né, que às vezes a gente não compreende estando ali do lado de fora como cidadãos, às vezes a gente não entende as decisões que são tomadas na arena política. Eu acho que o jogo é uma oportunidade de entender que para uma atitude tem uma consequência, de que há complexidades, há questões que você tem que levar em consideração a toda decisão, de uma forma lúdica, de uma forma simples, e também sair da só teoria, né, para eles verem na prática como essas ações podem se dar. Então, considerando que há momentos tanto de modalidade presencial quanto de modalidade virtual, entendo que a estrutura é a mesma, né? Fazer um bloco ali de 1h20 com essa exposição teórica, se possível com slides, uma pausa ali de 10 minutos para banheiro, água, caso solicitado por participantes, e também para organizar o jogo. E depois 1 hora para o bloco 2, que seria a prática do jogo. E aí, estando presencial, a gente consegue fazer algo com tabuleiros, com cartilhas físicas, mas se for virtual, a gente consegue adaptar para preparar previamente essas cartilhas em forma de slides, dividir o pessoal em salas virtuais, né, que há possibilidades em algumas plataformas. Então, tem como manter a prática do jogo, mas de uma outra maneira. Em termos de público, a oficina tem público-alvo servidores públicos municipais atuantes nas áreas de planejamento urbano, obras, habitação, integrantes de movimentos sociais, moradores e lideranças comunitárias, estudantes e profissionais interessados em políticas urbanas e participação social, e também quaisquer cidadãos interessados na temática, né? Porque o que tange o urbano contempla a todos, não só aqueles envolvidos na elaboração técnica do plano diretor, mas também a cidade é aberta, o plano é aberto para que a comunidade inteira, né, da cidade participe. Então, o público acaba sendo da oficina esse também, todas as pessoas que estão interessadas. Espera-se com essa oficina uma ampliação da compreensão sobre o que é o plano diretor e seu impacto no cotidiano urbano. Espera-se a capacitação dos agentes públicos e sociais para uma atuação mais qualificada nos processos de revisão e elaboração do plano, o estímulo à participação cidadã crítica e propositiva nos debates urbanos e formação de uma rede de pessoas interessadas em fomentar práticas de governo aberto nos territórios. E como a oficina contribuirá para a formação cidadã? Ela contribui ao apresentar o plano diretor como instrumento coletivo de planejamento e disputa de projetos de cidade, que ao compreender o processo de construção e a importância da participação ali em todas as suas fases, acredito que os participantes eles se reconhecem como sujeitos ativos, capazes de incidir nas decisões públicas que moldam seus territórios e assim fortalecer a cultura democrática e os princípios do governo aberto. Propõe, então,
o formato da oficina, um módulo único de 2 horas e meia, para que não se perca, né, aquele público que já escutou a parte teórica e ele também consiga compreender a parte prática no mesmo momento. E no material que eu envio por escrito, coloco os links, né, dos jogos de referência, também as referências bibliográficas que serão utilizadas. Me coloco, né, à disposição para quaisquer dúvidas, e é isso. Obrigada pela atenção.